repente, mas não tão de repente assim, percebemos que a Terra dá sinais de exaustão. Embora algumas pessoas importantes, como Donald Trump, por exemplo, digam que a interferência do homem não tem nada a ver com o aquecimento global, cientistas e pesquisadores de renome alertam. Será que devemos rever o conceito de desenvolvimento sustentável? Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou Cláudio Maretti, diretor do Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, de Conservação da Biodiversidade. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado. Cláudio, você já milita na área já há algum tempo, não só milita, você é um estudioso, você tem aquela noção do que é preciso lutar para conseguir modificar as leis e, sobretudo, o comportamento das pessoas e como implementar as leis também. Você esteve no Senado para participar de um evento promovido pelo Senado e pelo Superior Tribunal de Justiça sobre constituições e meio ambiente. O que ainda a gente precisa avançar em termos de legislação no Brasil? A implementação da legislação. Acho que é fundamental que a gente consiga que a sociedade seja ativa na defesa da natureza para que ela possa continuar usufruindo desses direitos. Os serviços que nós prestamos à sociedade se transformam em possibilidade de exerção dos direitos humanos. O prazer, o lazer, a educação, o conhecimento, até a habitação e a capacidade de coletar alimentos para aquelas populações mais tradicionais. Então, a proteção da natureza precisa do envolvimento da sociedade para proteger a própria sociedade. Bom, você praticamente escalonou das etapas, digamos assim, da ordem inversa, porque primeiro vem a sobrevivência, né? Sobretudo para aquelas populações que vivem do extrativismo. Você acha que, de alguma forma, essa migração para as cidades, o fato do Brasil estar se tornando um país eminentemente urbano, com mais de 85% da população nas cidades ou em torno das cidades, tanto é efeito da degradação ambiental como está degradando o meio ambiente também? Eu acho que se a gente não rever os padrões de consumo, é uma causa da degradação. A pegada ecológica, assim dita, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, podia ser Belo Horizonte, Porto Alegre, são centenas de quilômetros. Se ela conseguisse consumir tudo que está à sua volta, seria um deserto de vida de um raio de 400 quilômetros em volta da cidade. Porque é uma concentração muito grande, mas é sobretudo um desperdício. E é aí que nós temos que mudar o modelo. Primeiro, temos que ter os parques, as reservas perto das cidades. As pessoas têm que usufruir disso. Segundo, as cidades têm que ser mais eficientes no consumo de recursos. Água, alimentos, de forma que nós precisamos de menos hectares para a produção agrícola e podemos consumir alimentos de melhor qualidade. Aquelas populações que vivem na zona rural, elas normalmente querem ir à cidade pela qualidade de vida que as cidades oferecem. É a educação, os serviços de saúde, o lazer, o contato com as outras pessoas. Mas quando elas estão vivendo no meio da natureza, dependendo dos ecossistemas, embora submetidas a condições extremas, elas convivem numa certa harmonia, porque há limites desse ambiente. Na hora que elas se concentram, elas perdem essa conexão com a natureza e parece que aquela água vem da torneira. Não tem nada a ver, né? A água não vem mais da natureza. É a criança que só conhece o frango lá da gôndola do supermercado. Né? Parece que já a natureza não importa tanto, porque vai no supermercado, compra, vai no posto de gasolina, abastece, abre a torneira, tem água, e aí quando falta água, a culpa é da represa. Não é da chuva, não é da proteção das florestas na bacia hidrográfica. Então, essa conexão que é perdida e a falta de eficiência das cidades precisa ser corrigida. Bom, existem vários Brasis do ponto de vista ambiental. Agora, há que se notar também que uma grande fonte de renda no comércio exterior, na troca com as outras nações do Brasil, é uma atividade que emprega muito pouco, que é o agronegócio, que emprega muito pouco e que não vou dar minha opinião simplesmente contra o agronegócio. Acho que tem que existir, é onde o Brasil avançou em pesquisa, genética, enfim. É uma fonte de renda não desprezível, que tem que ser mantida. Mas emprega pouco e não fixa o homem ao campo. E é uma área onde até as colheitadeiras, as máquinas que vão semear, elas são informatizadas, já são guiadas por satélite. Como é possível manter o homem no campo quando esse campo está invadido por
por uma atividade que emprega pouco e não dá sustentação? Eu acho que essa migração da população para as cidades é irreversível. O que ocorre é que as atividades que fazemos no campo não precisavam ser assim. Elas poderiam, por exemplo, ter outros parâmetros, outras lógicas. Na hora que nós olhamos a concorrência pura do valor econômico, dependendo de quem se beneficia dele, e não fazemos essa análise mais ampliada, parece que a produtividade da máquina supera em muito a produtividade do ser humano. Mas, por consequência disso, nós temos mudanças climáticas, gastamos mais para ter água, para irrigar, para poder fazer todas as atividades na macroescala, ou nós estamos entrando numa economia que está perdendo em relação àquela se a gente usasse de forma mais sustentável. A população que quer viver no campo, ela deve ter as condições para tanto. São, às vezes, até as chamadas populações tradicionais, de indígenas, quilombolas, mas também aqueles, por exemplo, que vivem nas reservas extrativistas, que são áreas, unidades de conservação criadas pelos governos para poder conservar a natureza e manter essa sociedade aí. Essa população é quase invisível para os dados estatísticos oficiais, mas aquela maioria que está migrando para a cidade já não volta mais. Então, eu acho que interessa muito mais que a atividade econômica da produção dos alimentos, da produção agrícola que serve para fins industriais e todos os outros objetivos da economia da sociedade, continue, mas que os parâmetros de custo-benefício sejam feitos de tal forma que não haja só a privatização dos lucros em alguns e a socialização dos prejuízos para a maioria. Eu vou te dar um outro exemplo agora, de questão que me perturba às vezes, porque eu fiquei surpreso ao ver. Quando eu acompanhei em 2001 uma equipe de filmagem, fomos até o interior da grande ilha de Gurupá, no Pará. E um professor aqui da UNB, professor Pastore, tinha uma experiência de imersão de quadriláteros de borracha, daquela... O sertanejo, enfim, desculpe, o ribeirinho cortava a árvore e pegava a goma da seringueira, sim, cheia de impurezas e tal. Então, o professor tinha ido lá ao interior da Amazônia e ensinado como... Primeiro, fazer a filtragem, coava aquela goma, tirava e separava as impurezas e, depois de um banho químico, cortava em quadriláteros. E aquilo exigia uma ou 2 horas de trabalho por dia do ribeirinho, sua família. E quando eu fui na segunda fase, só que foi a única que acompanhamos, ele foi entrevistar as pessoas esperando, ele foi todo entusiasmado. Puxa, será que vamos até a comunidade, lá 12 horas de barco. E quando chegou lá, ele ficou decepcionado, porque as pessoas não viam grande vantagem, apesar de terem um ganho com a venda do produto 20 vezes maior do que simplesmente coletando. Quer dizer, como você vê esse tipo de experiência, quer dizer, uma mudança de vida, de modus vivendi tão grande para o ribeirinho que não funciona. Então, e, ao mesmo tempo, enquanto ele não tiver... que a floresta não der sustento para ele, ele vai querer se desvencilhar daquilo ali ou vai querer emigrar. Como é que você... O que você sugere? Que experiência vocês têm lá de conservação ambiental a partir da fixação do homem nesse ambiente? O Instituto Chico Mendes é responsável por cerca de 330 parques e reservas, unidades de conservação no país afora, que corresponde a aproximadamente 10% do território do país. 70 e poucas dessas reservas são reservas para as populações tradicionais. Ou seja, tem gente lá vivendo daquilo. São 60 mil famílias que são clientes diretas, da mesma forma que a população indígena para a FUNAI, essas 60 mil famílias são atendidas por nós. São intocáveis. Quando se compara a situação de uma população dessa dentro de uma reserva extrativista ou fora da reserva extrativista, eles não têm dúvida em dizer preferimos a reserva extrativista. Existem mais de 100 pedidos de novas reservas extrativistas para serem criadas. Da segurança fundiária, dá uma certa estabilidade, as políticas públicas, saúde, educação, apoio à produção, chegam a eles depois da criação de uma reserva extrativista.
Mas na hora que eles estão dentro da reserva, eles querem cada vez mais, o que é natural. Aí eles querem melhoria dessa condição de educação, não só a primeira parte da educação. Tudo isso demanda recurso. Né? Tudo isso demanda recurso e que nós viabilizamos através dos parceiros governamentais e não governamentais. Mas eu diria que o caminho é esse que o senhor estava mencionando, ou seja, a melhoria com a tecnologia da produção. Você estava mencionando. A melhoria da tecnologia, da produção com a tecnologia, com a ciência, com esse conhecimento, permite ser mais eficiente e produtos de melhor qualidade. O que talvez falte nesse momento é a gente acessar melhor o mercado, porque a competição no mercado é muito difícil. Então, por exemplo, o açaí, ou a castanha, ou a madeira, ou o óleo de copaíba, são produtos da floresta que muitas vezes vêm de forma irregular, não é uma produção constante, o tamanho não é constante, e a indústria, então, tem dificuldade de absorver. Então, esse passo eu acho que é o mais importante para ser vencido. Mas eu diria que a população que quer viver no ambiente rural, no seio da natureza, a ela precisa ser dada essas condições. E as reservas extrativistas é uma forma de fazer isso e elas reconhecem, mas sempre pedem mais do que é natural, querem melhorar a qualidade de vida. Cláudio, você falou no açaí. Açaí está em todo o mundo. Açaí está nos Estados Unidos, encontrei agora no Canadá, está na Austrália. Quer dizer, será que esse açaí provavelmente saiu do Brasil? Porque açaí acho que só tem aqui mesmo no Brasil, né? Será que o caboclo lá do interior, lá do Pará, do Amazonas, ele está sendo recompensado nisso aí? Então, o açaí está sendo industrializado, está sendo vendido em pó, enfim, em outros, industrializado, processado. Será que isso não está sendo, de alguma forma, alguém lucrando com o que é a nossa terra que produz? Não, com certeza muita gente lucra. Se nós pensarmos, por exemplo, numa roupa, o valor da roupa que depende do algodão, do produto originário, é o menor. A porcentagem maior que a gente paga numa roupa é o design, é a estratégia de marketing, é a estrutura de comercialização. Isso acontece com produtos que usam o açaí para serem industrializados. Isso acontece também, o melhor mercado da Amazônia hoje é o da castanha, o castanha do Pará, castanha da Amazônia ou castanha do Brasil, como alguns chamam. Eles têm beneficiado disso. Esse mercado é positivo para essas comunidades. Existe, inclusive, uma comunidade indígena, né, no interior do Pará, já há algum tempo. Né, mas não são eles que se beneficiam mais. Outros se beneficiam mais. O intermediário. Então, né? É importante sempre a gente continuar melhorando, lutando para melhorar essas cadeias produtivas, essas cadeias de valor, para que eles possam receber mais. Agora, tocando um pouco mais na relação de leis e meio ambiente, leis e conservação ambiental. Bom, uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, a portaria 445, ela coloca sob proteção várias espécies de peixe que são classificadas como VU, sigla que deve significar vulnerável. Né? E algumas populações de algumas comunidades de pescadores de Pernambuco, da Bahia também, elas se queixam de que ou está havendo um embate jurídico em torno dessa portaria para que ela não seja implementada e, inclusive, até a própria, mesmo que ela esteja vigorando, como é o caso agora, a última movimentação foi em 20 de abril, e ela está em vigor, mas e a fiscalização? São espécies de peixes, algumas espécies de tubarão, inclusive, arraias, que estão ameaçadas de extinção. E a pessoa não vê que, bom, isso aí na natureza é uma só. Então, esses peixes fazem parte de uma cadeia alimentar em que, às vezes, se você interromper essa cadeia alimentar, toda uma família de pescado vai estar, enfim, comprometer justamente aquele que vive da pesca, o pequeno pescador. Eu queria que você falasse um pouco do embate que é implementar uma lei, o que está por trás da discussão de uma portaria como essa, e o que as populações menos protegidas do ponto de vista de grandes bancas de advogado podem fazer para chegar até uma solução. Olha, a primeira coisa talvez é pensar se nós temos direito de extinguir uma espécie. Quer dizer, uma espécie de tubarão, de caranguejo, de árvore ou de felino, de uma onça, é uma espécie que pode ser extinta pela nossa atividade? Eu acho que nós não temos sequer o direito
perante a própria natureza. Em segundo lugar, temos que pensar naquela famoso conceito da justiça transgeracional. Então, nós temos que pensar no direito daqueles que virão de poder escolher as suas opções, de fazer as suas opções e não simplesmente receber uma terra arrasada. E se essas espécies foram consideradas ameaçadas, ou porque elas estão sendo muito pescadas, ou porque o ambiente onde elas vivem, o habitat delas, está sendo destruído, né? Em algumas situações, ocorre a combinação de 2 ou 3 desses fatores. Então, nós precisamos enfrentar esse fator e não deixar que essas espécies desapareçam. É claro que, numa situação dessa, a sociedade precisa se ajustar. Nós devastamos grande parte da Mata Atlântica e hoje nós sentimos o problema disso na água, na paisagem, nas enchentes, que são a falta de vegetação nas bacias hidrográficas e assim por diante. Então, para fazer isso, a maior parte da Mata Atlântica já está ocupada. Então, é preciso a gente reajustar a sociedade. Aqueles que têm condições, porque têm condições econômicas, culturais, não são frágeis do ponto de vista da sociedade, eles têm que se readaptar ou incorporar isso nos seus custos, como, por exemplo, buscar outras espécies para pescar, ir pescar em outros lugares ou até mudar de atividade. Aqueles que são carentes, que normalmente são aliados da conservação, a eles precisa ser dada uma atenção no sentido de uma alternativa de uso. Então, por exemplo, no caso do guaiamum, um dos caranguejos que está criticamente ameaçado de extinção, muito mais pelo desaparecimento de áreas de manguezal do que da captura excessiva nas áreas das comunidades tradicionais. Então, a ideia que está por trás disso é que, nesse caso, nós temos que trabalhar com essa comunidade para reverter essa situação. Fizemos, por exemplo, um plano de gestão do caranguejo-çá, lá no Delta do Parnaíba, recentemente. Até o ministro esteve lá conversando com os pescadores sobre isso e eles pediram ampliação da reserva, ampliação desse trabalho. Então, nesse caso em particular, nós não podemos levar a espécie à extinção, mas tampouco podemos achar que os pescadores artesanais sozinhos vão se adaptar. Eles precisam de apoio. Ocorre que quando que nós conseguimos esse controle, essa atividade de forma sustentável, com conhecimento e com participação deles, fora das áreas de controle, isso não ocorre. Aí o que nós precisamos, na verdade, é maior envolvimento da sociedade e maior capacidade de controle, inclusive do consumidor, mas obviamente também do governo, dos vários governos, evitando que isso ocorra. Essa atividade do controle, por exemplo, fora de uma unidade de conservação, fora de um parque, de uma reserva, não sai é da nossa atribuição. Não é do Instituto Chico Mendes. Mas seria do IBAMA, seria de um órgão estadual, seria da Secretaria de Agricultura e Pesca, que hoje está no MIDIC, seria de outros órgãos. Mas se nós formos pensar de forma muito direta, nós queremos um Estado militar, policialesco, que tudo é resolvido na base da fiscalização? Não. Nós queremos mais envolvimento da sociedade, para que a sociedade, o consumidor, o eleitor, o cidadão, ajude a escolher. Mas você há de concordar que as forças aí são díspares, né? Claro. Tem um lado muito mais forte que o outro, né? Agora, você me deu uma boa notícia, que é a criação de 3 áreas de conservação, área de mangue no litoral do Maranhão, que serão criadas agora, é isso? Pois é, nós temos o nosso litoral do Maranhão até o Amapá, uma das maiores e mais importantes manchas de manguezais do mundo, que está aqui no Brasil, obviamente condicionado pelo estuário do Amazonas, que leva sedimentos e água doce que se espraia nessa região toda. Vários trechos dessa região já são protegidos por parques nacionais, por reservas extrativistas. Eu dirijo um projeto que chama Manguezais do Brasil e que nós estamos apoiando o restante do Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente, e já foram feitas consultas há 2 semanas atrás com um apoio popular muito grande para a criação de 3 novas reservas extrativistas nos manguezais do Maranhão. Nesta semana nós estamos no Pará estudando outras 4 reservas extrativistas. A ideia é que esse manguezal todo, do Amapá até o Maranhão, ele possa ser considerado uma área de gestão especial, mas que tenha pedaços com muito maior atenção, que são as unidades de conservação. A reserva extrativista é uma unidade de conservação que é gerida de forma compartilhada com a população tradicional local. Nós acreditamos que o presidente da República será capaz de assinar
a criação dessas 3 reservas extrativistas no Dia do Meio Ambiente. É a Afinal nossa de contas, proposta. o ministro é de lá do Maranhão, né? Exatamente. Enfim, agora você parece que remando meio contra a maré, até da sua própria opinião, porque em 2015 você deu uma entrevista para um periódico aqui, em que você fala, daqui para frente vai ser bem mais difícil criar áreas de conservação. O panorama mudou ou não? Não, o que acontece é que as áreas, os territórios, os recursos naturais são cada vez mais disputados. Como eu mencionava para o caso da Mata Atlântica há pouco, também ocorre no Cerrado hoje. Ou seja, nós estamos com uma proposta de ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, mas há outros interesses por terra, com perspectiva de outras atividades, que competem. Então, a competição dos interesses de diferentes grupos da sociedade é cada vez mais acirrada. A possibilidade de criar um parque sem contrariar interesses diminuiu. Então, hoje, nós precisamos de uma negociação muito mais ampla, mais profunda, tentar achar alternativas. Por exemplo, no caso da Chapada dos Veadeiros, aqui próximo de Brasília, no estado de Goiás, em Alto Paraíso, Cavalcante e outros municípios, ali o turismo tem sido, na verdade, um motor da economia. E o Parque Nacional ajuda esse turismo. Então, em vez de nós sacrificarmos uma região por não autorizarmos mais a ampliação da agricultura, que é o que aqueles que são contra o parque falam, nós estaremos gerando uma nova oportunidade de desenvolvimento através do turismo de visitação, um turismo sustentável para visitar o Parque Nacional. O que ocorre é isso, quer dizer, aquelas áreas de espaços de ninguém, onde havia menor tensão, menor pressão política e econômica, estão gradativamente diminuindo. E nós vimos isso claramente na Amazônia. A Amazônia, enorme do jeito que é, com tantos espaços ainda que tem, a disputa está palmo a palmo, quilômetro a quilômetro. E nós precisamos proteger mais certos ambientes. Então, precisamos insistir nas propostas, mas a negociação é cada vez mais difícil. Por isso é que nós precisamos cada vez mais da sociedade do nosso lado. Por isso é que nós precisamos parques e reservas cada vez mais servindo melhor a sociedade. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Sempre à disposição. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211 ou mande uma mensagem via WhatsApp, 999 66 16 16. Para ver de novo ou baixar qualquer programa da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.